Bom, gente, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre energia e eficiência, para na próxima aula a gente ver outro teorema muito importante, que é o teorema da máxima transferência de potência, né? Então, nas instalações tanto residenciais quanto as industriais, elas são projetadas para quê? Para consumir a menor quantidade de energia elétrica possível, né? Qual o objetivo disso? Diminuir a conta mensal de energia. Então, embora a gente esteja estudando circuitos de corrente contínua e a concessionária de energia fornecer corrente alternada, né, o que chega na nossa tomada é corrente alternada, os nossos dispositivos, computadores, celulares, televisão, trabalham tudo com corrente contínua. Então vai ser interessante para a gente também entender o sistema de tarifação, pelo menos por cima, né? Então, de cara, a gente tem aí definição de energia, né? O que está escrito aí em azul. É a grandeza que avalia o quê? É a grandeza que avalia o quê? A capacidade de algum dispositivo, não importa qual seja, de realizar uma tarefa ou um trabalho. E dentre vários dispositivos elétricos, uns o que consome mais energia é o que a gente já conhece e usa diariamente, que é o motor elétrico. E o que faz um motor elétrico? Ele é um transdutor, né? O que faz um transdutor? Ele transforma um tipo de energia em outra. No caso do motor elétrico, ele transforma o quê? Ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma vitamina no liquidificador, está havendo essa transformação de energia elétrica em energia mecânica, né? Vai ter um motorzinho elétrico lá no liquidificador que está acoplado lá nas lâminas, que quando o motor é ligado, ele gira as lâminas junto com ele, né? Então a gente tem aqui, ó, pelo menos por cima, bem básico, né? O desenho de um motor, né? As partes dele tem um estator, que é essa parte exterior aqui do motor, ou seja, ela é fixa, não se move, por isso que o nome é estator de estático. Tem o rotor, que é a parte interna aqui, ó, que é onde vai estar as bobinas necessárias para o funcionamento do motor, que vai estar ligado no eixo. O eixo está soldado no motor e ele vai acoplar em qualquer coisa. Se fosse, por exemplo, no liquidificador, ele ia acoplar onde? Nas hélices do liquidificador para cortar as frutas, verduras, o que eu queira bater no liquidificador. E claro, eu preciso ter uma alimentação, né, para isso acontecer. Ou seja, tenho que ter uma diferença de potencial para gerar uma corrente elétrica no meu motor, que por sua vez vai rodar esse eixo, gerando uma certa velocidade, ou seja, eu vou transformar minha energia elétrica em energia mecânica, né? Outros exemplos aí do uso da energia elétrica é o chuveiro elétrico, por exemplo. Qual a função do chuveiro elétrico? Ele pega a água lá com sua temperatura normal, ambiente, e esquenta ela, né? Ou seja, eu transformei energia elétrica em quê? Em térmica, né? Eu fiz essa transformação. Um aparelho de som, por exemplo, ele transforma o quê? Chega um sinal alternado aqui no meu aparelho de som e ele vai transformar em uma onda de pressão sonora, né? Porque nosso ouvido não trabalha com sinal elétrico, ele trabalha com ondas de pressão sonora. Então, um aparelho de som, ou seja, o alto-falante, vai chegar um sinal alternado dele e ele vai transformar isso em um sinal, em uma onda de pressão sonora, ou seja, ele é um transdutor. Transforma o sinal elétrico em uma onda de pressão sonora. E o inverso acontece com o microfone. O microfone como é? Eu pego minha voz, que é uma onda de pressão sonora, e transformo no sinal elétrico. É o contrário, né? Todos eles são transdutores. E para a gente mensurar a energia, ó, a gente usa geralmente o que é dado pelo sistema internacional, é a unidade Joule, né? Que é representado pelo quê? Pela letra maiúscula do J. Só que na nossa área, o Joule é uma medida muito pequena. A gente trabalha geralmente com outras medidas, né, na parte aqui de eletrotécnica. Uma das que a gente usa mais, ó, é o quilowatt. Ora,
é quanto que a gente gasta de energia medida em watts, em quilowatts por hora. Vale lembrar, ó, que 1 kWh equivale a quê? A 3.600, 3 milhões e 600 mil joules. Como é que eu cheguei nessa conta? A gente tem que lembrar lá da física, né? O quê? Que 1 watt equivale ao quê? Equivale a 1 joule por segundo. Ora, se é 1 joule por segundo é 1 watt, em 60 segundos, se eu passar o S para cá, vai ficar como? 1 watt segundo igual a 1 joule. Mas eu quero chegar nessa medida aqui. Segundo, 1 minuto tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Mas eu estou trabalhando em horas. Então, quantos minutos tem 1 hora? Mais 60. Então, 60 vezes 60 é igual a 3.600. Então, agora eu tenho, ó, 3.600 watts hora. Só que eu não quero chegar em 3.600 watts hora, eu quero chegar em quê? Em quilowatts hora. Se eu quero quilowatts, eu tenho que multiplicar por quem? Por 1.000. Então isso aqui vai dar justamente 3 milhões e 600 mil joules, né? Então a gente tem essa conversão aqui do joule para watts, que 1 watt é 1 joule por segundo, mas se eu quero trabalhar em horas, multiplico por 60 vezes 60, porque 1 minuto é 60 segundos e 1 hora é 60 minutos, então eu tenho 3.600. Mas como eu estou trabalhando em quilowatts, eu multiplico por 1.000 e eu encontro esse valor. Então a gente acabou de ver que a energia é a capacidade de certo dispositivo de realizar ou fazer algum trabalho. Agora a gente tem a potência, que é o quê? É a quantidade de energia consumida em um certo intervalo de tempo. Então a gente pode representar matematicamente assim, ó. A energia, na verdade, é a potência vezes um certo intervalo de tempo, que é o intervalo de tempo que eu vou estar usando aí no meu dispositivo, ou seja, num contexto aí de potência média, né? Caso a gente tivesse que usar lá potência instantânea, a gente tinha que apelar para o quê? O cálculo diferencial integral, né? O que não é do nosso interesse agora. Vamos ver esse exemplo. Eu tenho uma pequena indústria que possui um dispositivo de grande potência que é responsável por praticamente todo o consumo de energia elétrica da instalação. Sabendo que esse dispositivo consome na rede elétrica uma potência média, então eu já vou anotar aqui. Ó. Eu tenho aqui minha potência média, é quanto? 80.000 watts. E que ele fica ligado ó, das 8 da manhã até o meio-dia e depois das 2 da tarde até as 6 da noite. E eu quero saber o consumo de energia elétrica mensal do meu dispositivo, só que em quilowatts-hora. Então, para saber quanto de energia eu vou gastar no mês, eu tenho que saber primeiro quantas horas eu vou ter trabalhado nesse mês. Em um dia, eu vou trabalhar quantas horas? Esse motor vai trabalhar quantas horas? De manhã, ele trabalha de quê? De 8 da manhã a meio-dia, 4 horas. De tarde, ele trabalha de 2 a 6, mais 4 horas. Então, ele trabalha 8 horas por dia. Então, por dia, ele trabalha quanto? 8 horas. Mas o mês tem quantos dias? Tem 30. Então, por mês, ele vai trabalhar quantas horas? 30 vezes 8, que é 240 horas. Então, eu sei o meu tempo. Esse cara aqui é quem? É o ΔT. E quem é a energia consumida? A gente acabou de ver a fórmula da energia, quem? É a potência, vezes o intervalo de tempo que está sendo gasta essa potência. A potência foi quanto que a gente acabou de encontrar? 80.000, que é a mesma coisa de 80K, né? 80 kW. E o tempo
240 horas. Por que que eu transformei 80.000 watts em 80 kW? Porque nossa unidade, ó, é em kW e é em horas. Então eu tenho que deixar na unidade certa. Aqui já está em kilowatts e aqui está em horas. Então falta multiplicar 80 vezes 240 que dá 19.200 quilowatts hora. Essa é a energia aí, ó, que eu vou gastar num mês. Então, apesar da gente usar o watts aqui na nossa área como medida de potência, em outras áreas como na mecânica é geralmente usado o quê? Por exemplo, o cavalo vapor, que é chamado de CV, e o horsepower, né, que é chamado de HP. E eles têm essas conversões aqui, ó. Um HP vale 745,7 watts. E um CV, um cavalo vapor, vale 735,5 watts. Nessa questão aqui que ele quer fazer conversão, vou fazer o item A e B aqui e o resto vocês fazem sozinhos, né? Como é que eu faço para converter 15 CV em quê? Eu quero converter em kilowatts. Como é que eu faço? Eu tenho que lembrar quanto é que vale um CV. Então eu vou ter a seguinte situação. Item A, eu vou usar uma regra de 3. Um CV equivale a 735,5 watts. Então, 15 CV vai valer quantos watts? X. Aí eu vou aplicar a regrinha de 3, ou seja, multiplicando em X. Vai ficar como? 1 CV vezes X dá 1X. E do outro lado, 15 vezes 735, que vai dar aproximadamente aqui, ó, 11.032,5 watts. 1 vezes x é a mesma coisa de x. Então, a gente encontrou no item A, ó, que 15 CV vale quanto? 11.032,5 watts. Só que ele não quer a unidade em watts, ele quer em kilowatts. Se ele quer em kilowatts, minha vírgula aqui vai dar 3 casinhas para a minha esquerda. Então, na verdade, o x aqui vai ser quantos? 11,03 kilowatts, arredondando. O item B. No item B, eu tenho que lembrar o quê? Que um HP equivale a quanto? 745,7 watts. Então, 25 HP vão valer quantos? X. Então, de novo, multiplicando para a regra de 3, ó, 1 vezes x é x, e do outro lado, 25 vezes 745. Estou fazendo essa conta aqui agora, ó, que vai dar, se eu botar aqui na calculadora, vai dar 18.642,5 watts. Mas mais uma vez eu quero em kilowatts. Então, na verdade, vou mexer 3 vezes minha vírgula para a esquerda, porque o quilo é 1.000, ou seja, tem 3 zeros. Vai ficar 18,64 kilowatts. A resposta dos dois outros itens, do item C, ó, é 0,37 kilowatts. E do item D, para vocês fazerem sozinhos depois, a conversão é 147 kilowatts. Agora a gente vai entrar em outro conceito, que é bastante importante, que é o conceito de eficiência, que também é conhecido como quê? Como rendimento, né? Então, quando eu falar eficiência ou rendimento, você já sabe do que eu estou falando da mesma coisa, né? E o que é essa eficiência? É uma medida, mas de quê? Da quantidade de potência que um determinado equipamento usa do que de fato ele é feito para usar. Porque nenhum equipamento elétrico é perfeito, tem uma eficiência de 100%. Na verdade, todos têm perdas, né? Então, o equipamento mais eficiente, ele vai
pegar a potência fornecida a ele e converter na tarefa para o qual ele foi designado para fazer, projetado para fazer. Então, quanto mais alto for nossa eficiência, melhor. Dito isso, a gente tem três situações. Eu tenho o motor aqui, ó, de tal forma que vai entrar uma potência na entrada desse motor, que eu vou chamar de PE, e vai sair uma potência do outro lado, que eu vou chamar de PS, e vou ter outra potência aqui embaixo, ó, esse Pzinho pequeno é de perdas. Então, repare na largura da potência aqui, ó. Repare na largura da potência aqui e aqui. Eu tenho a seguinte relação, na verdade. Que a potência na entrada do meu motor tem que ser igual ao quê? A potência na saída, mais a potência das perdas, né? É isso que eu tenho. A potência dada para o meu motor, uma parte vai ser usada porque de fato deveria ser usado, e outra parte vai se perder de outra forma que não é a forma que eu queria, né? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó, do balanço energético de um carro, né, de um automóvel. A gente abastece um automóvel, é fornecido uma certa quantidade de energia para ele que ele possa gerar o quê? A potência mecânica, né, para poder se movimentar. Então, uma parcela dessa gasolina, por exemplo, que eu boto aí no automóvel, ela é usada porque de fato deveria ser usada para alimentar, por exemplo, o motor, para a gente se movimentar, para ter também, alimentar a bateria, né, para ela gerar iluminação interna e externa, o ar-condicionado, todas essas outras coisas que a gente sabe que o carro precisa. Mas outra parte é desperdiçada. Nem toda a potência que é gerada pelo nosso motor do carro é usada para fazer isso que eu acabei de falar, como se movimentar. Na verdade, se a gente encostar no capô do carro, né, na carroceria, a gente vai ver que ela está aquecida. Está quente, né? Isso é devido, por exemplo, ao atrito entre as peças do motor. Só que o motor ele é feito para aquecer do carro? Ele é feito para gerar esse calor? Não, né? O motor do carro é projetado para fazer ele se movimentar. Portanto, essa energia que fez com que o carro esquentasse, na verdade, é uma perda, né? Essa energia térmica não é o que eu queria. Então, eu estou perdendo. De modo ideal, toda a energia aí que fosse fornecida para o carro, ele ia transformar em algo útil, né? Ou seja, nenhuma energia ia ser desperdiçada. Mas a gente sabe que isso não acontece na prática, né? Então, a gente tem aí, ó, a definição matemática da eficiência ou do rendimento, que é quem? É a letra grega eta, né? É igual a quem? A potência na saída dividido pela potência na entrada. Só isso. Na verdade, o eta aí, a eficiência, é como se fosse uma figura de mérito, né? Por exemplo, quando a gente está calculando lá, quem for da Telecom, calcula a relação sinal ruído. E quanto é a relação sinal ruído? É a potência na saída dividido pela potência na entrada, por exemplo. Aqui a gente tem algo semelhante, né? Então, no melhor caso possível, no caso em que o sistema seja totalmente eficiente, ou seja, no modo ideal, onde não há desperdício de energia, o eta em eficiência tem que ser quanto? Vai ser o quê? 1, né? O eta vai ser 1 no melhor caso possível, no caso ideal. Por quê? Porque no caso ideal, a potência na entrada é igual à potência na saída. A potência das perdas é igual a 0, né? Então, como eles são iguais, o PS dividido pelo PE vai dar igual a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Meu eta, na verdade, ele está aqui, né? Entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais eficiente. Quanto mais próximo de 0, menos eficiente. E qual é a dimensão dessa grandeza? Ora, é adimensional, né? Tenho duas potências aqui, então eu tenho, por exemplo, watts em cima
e o watt embaixo. Corto o watt com o watt, fica uma grandeza adimensional. A gente pode escrever isso de outra forma, né? A gente tem que lembrar que a potência na entrada é quem? É a potência na saída, mais a potência na carga. E eu sei que meu eta, que a gente acabou de ver, é a potência na saída dividido pela potência na entrada. Mas quem é a potência na saída? A potência na saída é quem? É o PE, a potência na entrada. Passo o PP, que é as perdas, para o outro lado. E eu tenho isso. Então, onde tinha o PS, eu substituí por PE menos PP. Então, se eu tiver uma situação que eu não saiba quanto é a potência na saída, mas sei quem é a potência na entrada e a potência das perdas, eu também posso calcular a minha eficiência eta, né? Então, como eu acabei de falar, isso vai estar entre 0 e 1, né? Só que geralmente a gente trabalha com porcentagem. Qual a eficiência desse motor? 80%, 90%, 70%. Como é que a gente faz isso? Multiplicando aqui ó, o eta, que vai estar entre 0 e 1, por 100. Então, 0,8 vezes 100, eu vou mexer a vírgula duas vezes para a direita e vira 80%. Isso quer dizer o quê? Que 80% da energia elétrica foi consumida pelo que de fato deveria ser. E 20% foi perdida em outra coisa que eu não deveria, que eu não queria ter gasto, né? Ou seja, foi desperdiçado. Então a eficiência pode ser medida ou entre um número entre 0 e 1, ou em porcentagem, como é mais comum. Essa questão aqui, ó. Um motor opera ligado à rede elétrica de 220 volts. Então já vou deixar anotado aqui, ó, que a tensão meu é 220 volts. Com a potência de saída, então meu PS de 30 HP. E possui rendimento de 80%. Então meu eta é 80%. Calcule o valor da corrente elétrica que o motor consome, né, da rede. Então ele quer saber, ó, o I. Então, como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é justamente saber quem é a potência fornecida pela concessionária, pela rede. Ou seja, eu quero descobrir o quê? A potência de entrada, né? Então a gente tem o quê? Que o eta é igual à potência de saída dividido pela potência de entrada. Se eu passar a potência para cá e o eta aqui para baixo, eu vou ficar com o quê? Com a potência de entrada igual a quem? A potência na saída dividido pelo eta. Então o eta aqui ó, é 80%, que eu não vou trabalhar com 80% aqui na fórmula, né? Ele vale, como a gente sabe, 0,8. Então vai ficar como? A potência na entrada, a potência fornecida pelo meu motor, é 30 HP dividido por 0,8. Então a potência do meu motor, quando eu boto aqui na calculadora, é 37,5 HP. Mas, professor, a gente não trabalha em HP, né? Quando a gente vai calcular corrente, potência na nossa área, a gente trabalha em watts. Então vamos ter que converter, né? 1 HP vale quantos watts? 745,7 watts. Então 37,5 HP vão valer quantos watts? X. Quando eu aplico a regrinha de 3 aqui, ó, eu vou descobrir que o X é 37,5 vezes 745,7. Isso aqui vai me dar, então, ó, 27.963,8 watts. Essa aqui, ó, é minha potência na entrada em watts. E agora, encontrei que é a minha potência na entrada em watts. E o que é que... Qual a fórmula que envolve a potência, a corrente e a tensão? Ora, a gente usa direto quem é a potência, quem? É a tensão vezes a corrente. Então, quem é a corrente?
é a potência dividido pela tensão. Então, vai dar o quê? Os 27.963,8 dividido por 220. Então, minha corrente aqui, quando eu boto na calculadora, vai dar em torno de 127,11 amperes de corrente. Então, é essa corrente que passa aí pelo meu fio, requisitada pelo meu motor. 127 amperes de corrente. Bom, a gente sabe que as concessionárias de energia elétrica, né, elas fornecem energia com a tensão alternada, né, tensão e corrente alternada. Embora a gente esteja estudando aqui correntes contínuas, a gente vai fazer uma análise da tarifação que essas concessionárias usam, né, para cobrar os clientes, né? Próximo. Depois dessa disciplina, vocês vão estudar com mais detalhes, né, os circuitos de corrente e tensão alternada, que é o que, na verdade, precisa para a gente fazer um estudo da tarifação mais rigoroso, né? Mas como a gente ainda está começando nossos estudos, a gente precisa entender, pelo menos por cima, como é que é feita essa tarifação. A gente vai fazer isso com as correntes de tensão contínua, né? Porque os cálculos relacionados a isso são bem mais simples do que se a gente fosse usar corrente de tensão alternada, né? O nosso principal objetivo aqui é entender como é que funciona uma tarifação por cima, né? Não entrar em todos os detalhes de todas as contas, né? A gente vai ver isso aí quando vocês estiverem lá estudando circuitos de corrente de tensão alternada. Então, a unidade comum que a gente viu até agora, que a gente viu agora também, para a medida, é o quilowatt-hora. É o que está na nossa continha de energia da Enel, por exemplo, se você estiver aqui no Ceará, né? Então, a gente tem um negócio chamado tarifa, que é dada aqui, ó, em reais por quilowatt-hora. Então, essa tarifa é dado pelo valor do quilowatt-hora, por exemplo, de 50 centavos. O quilowatt-hora que a gente gasta de energia é 50 centavos. Então, a gente tem, ó, o custo da energia elétrica em reais, é essa taxa vezes o total de energia que a gente gastou. A energia está medida em quê? Em quilowatts por hora. A taxa aqui é em reais e o custo é em reais. Então é muito fácil saber quanto é que é a nossa conta de energia se a gente souber quanto é a taxa, a tarifa e quanto é de energia em quilowatts-hora que a gente gastou. Então vamos ver essa questão. A gente tem dois motores chamados de A e B em uma fábrica. Vamos anotar aqui as condições de cada uma delas, né? Um motor que eu vou chamar de motor A. O que é que tem no motor A? O motor A, ele opera com a potência de saída de 10 CV. Então, no motor A aqui, ó, a gente tem uma potência de saída de 10 CV. Possui um rendimento de 75%. Então, ele possui um rendimento aqui, ó, o eta de 75%, que a gente já sabe que é a mesma coisa quando a gente for calcular, 0,75. O que mais que a gente sabe sobre o motor A? Ele está ligado quantas horas por dia? O tempo dele aqui é 20 horas por dia. Já para o motor B, o que a gente vai ter no motor B? No motor B, ele opera com a potência de saída de 20 HP. Então, meu PS aqui, ó, é 20 HP. O que mais? Ele tem um rendimento de 80%. Então, o eta aqui, ó, é 80%, que é a mesma coisa de 0,8. O que mais? E ele fica ligado quanto tempo? 10 horas por dia.
Além disso, eu tenho outra coisa, que é dada na questão, que é comum aos dois aqui, que é justamente a tarifa. Qual o valor da minha tarifa? Tá aqui, ó. 30 centavos o quilowatt-hora. Então, minha tarifa em reais é 0,30 centavos por quilowatt-hora, né? E o que é que ele quer na questão? A conta mensal da minha fábrica. Ele quer saber quanto é a conta da minha fábrica, que eu vou pagar no final do mês. Então, vamos resolver isso. Vamos começar com o motor A. Para o motor A, o que é que a gente vai ter aqui? A primeira coisa que a gente tem que descobrir é a potência na entrada. Ele só deu a potência na saída do motor. Então, como é que eu descobri isso? Uma fórmula da eficiência. O eta é a potência na saída dividido pela potência na entrada. Então, quem é a minha potência na entrada? É a potência na saída dividido pelo eta. Então, quanto é que vai dar minha potência na entrada? Quem é a potência na saída? 10 CV. Quem é o eta? 0,75. Então, 10 dividido por 0,75. Isso aqui vai dar em torno de 13,33 CV. Só que a gente não trabalha em CV, né? Como a gente viu lá, nossas contas vão ser em kilowatts. Então, eu tenho que converter. Então, vamos fazer a conversão. Então, como é que a gente sabe aqui? O que a gente já sabe? Que 1 CV equivale a quantos watts? 736. Então, 13,33 CV vão valer quantos watts? X. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, a gente vai encontrar que, na verdade, nossa potência na entrada em watts é quem? É o 13,33 CV multiplicado pelo 736 watts dividido pelo quem? Pelo outro lado, que é 1 CV. Então, essa conta, na verdade, vai dar quanto? Corta o CV com CV aqui, ó, sobrou só o watts, que é o 3,33, vezes 733, a gente vai ter uma potência na entrada aqui, então, de 9.806,6 watts. Só que a gente quer as coisas em kilowatt. Então, movo 3 vezes a vírgula para a minha esquerda, que vai dar 9,8, arredondando aqui, né, 81 kilowatts. Beleza, encontrei a potência na entrada lá do meu motor A. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber a energia que ele gastou. Então, calculando a energia do motor A. Como é que a gente vai calcular a energia do motor A? Com a mesma fórmula, né? O E é quem? É o PE. O E do motor A é quem? É o PE do motor A vezes o intervalo de tempo que ele está funcionando. Quem é o PE que a gente acabou de descobrir? 9,81 kilowatts. E quem é o tempo que esse motor vai ficar trabalhando? A gente anotou lá em cima. São quantos? 20 horas por dia. Só que tem um problema. Eu não quero saber quanto é a conta de um dia, eu quero saber a conta mensal. Então, se ele gasta 20 horas por dia, quantas horas ele vai gastar em um mês? Se o mês tem 30 dias, 30 vezes 20, ou seja, vou gastar aqui 600 horas de trabalho. Então, a energia gasta pelo meu motor A é 9,81 vezes 600, que vai dar em torno aqui de 5.800
886 kWh. Essa é a energia gasta pelo motor A. Agora, a gente vai fazer a mesma conta, só que para o motor B, né? A gente vai fazer a mesma continha, só que agora para o motor B. Então, para motor B, o que é que a gente tem? A mesma situação. Vamos ter um eta lá, que é igual a potência na saída dividido pela potência na entrada, de tal forma que, na verdade, a gente quer saber quem é a potência na entrada. Basta passar um para o lado e o outro para o outro, né? Vai ficar quem? PS dividido pelo eta. Então, quem é o PE do motor B? Vamos olhar as informações. É o PS. Quem é o PS? 20 HP. Quem é o eta? 0,8. 20 dividido por 0,8. Isso aqui vai dar, então, 25 CV. Só que assim como o motor a gente não trabalha aqui em CV, trabalha em watts. Então vamos fazer de novo a conversão. Vai ser como? 1 HP equivale a 745,5 watts. Então 25 HP vai valer X. Essa conta aqui, ó, vai me dar que minha potência na entrada vai ser, na verdade, em watts, eu faço a conta, de 18,64 kW. Então, encontrei, ó, a potência na entrada do motor B. Só que eu terminei? Não. Eu quero saber a energia gasta por esse motor B. Então, vamos calcular o E. Quanto é que vale essa energia? A energia do motor B é dada pela potência de entrada do motor B vezes o tempo de utilização desse motor. Então, quem é? É o PE, que é o 18,64. E quanto tempo o motor ficou ligado, que a gente anotou? 10 horas por dia. Mas como é um mês, então 10 vezes 30, 300. Então, quanto é a energia gasta pelo meu motor B? 5.592 kWh. Agora sim, agora eu tenho as duas energias, a energia do motor A e a energia gasta pelo motor B. O que é que falta agora? Agora eu vou saber quem é a minha energia total. É quem? O EA mais o EB. Quando eu faço essa continha aqui, ó, eu vou descobrir que minha energia total, na verdade, é 11.478 kWh. Então pronto, achei quem é minha energia total. Como é que eu faço para achar meu custo? Quem é meu custo? É minha tarifa, em reais também, vezes o meu E total. Quem é minha tarifa? Que é dado na questão. Quanto é que minha concessionária cobra pela energia em kWh? 30 centavos. Então aqui, ó, é 0,3, 0,30, vezes a minha energia total, que é 11.478. Isso aqui vai me dar um custo, ó, em reais de 3.443 reais e 40 centavos. Esse é o custo mensal que essa fábrica vai pagar de energia por o funcionamento desses dois motores.